A noite de Halloween envolvia a pequena vila irlandesa com um frio que cortava como lâminas. As casas antigas de madeira rangente e telhados inclinados estavam decoradas com abóboras sorridentes e lanternas tremeluzentes. Naquela época do ano, os moradores sempre relembravam a velha lenda de Jack-o'-lantern, um homem que enganou o diabo e foi condenado a vagar pelo mundo com sua abóbora iluminada. Alguns diziam que ele ainda perambulava pela floresta ao redor da vila, à espreita de novos desafiadores. Liam, Sama eram amigos desde a infância, e como todos os jovens da vila conheciam bem a história. Naquela noite, enquanto as crianças pediam doces pelas ruas e os adultos se reuniam em pubs para contar contos assustadores, os três se aventuravam para longe, rumo à floresta que todos evitavam após o cair da noite. "Vocês têm certeza que querem fazer isso?" Emma perguntou, ajustando o cachecol em volta do pescoço enquanto observava as árvores escuras que se erguiam à frente. Um vento frio soprou, fazendo os galhos rangerem. "Ah, por favor, Emma", respondeu Sam com um sorriso desafiador. "Jack-o'-lantern é só uma história. Quero ver algum fantasma de verdade esta noite." Liam, mais calado, apenas assentiu. Ele sempre tinha um olhar distante, mas aquela noite parecia diferente. Havia algo nos olhos dele que Emma não conseguia decifrar. Talvez uma curiosidade mórbida, ou quem sabe um receio que ele não queria admitir. Cruzaram o limite da floresta, onde a escuridão parecia mais densa, absorvendo a luz das lanternas que carregavam. O som dos risos e vozes da vila desapareceu atrás deles, substituído pelo farfalhar das folhas secas sob os pés e o murmúrio do vento entre as árvores. "Vamos nos lembrar disso como a noite em que desafiamos Jack", brincou Sam, tentando dissipar a tensão que pairava sobre o grupo. À medida que se embrenhavam mais na floresta, o ar parecia ficar mais frio e uma neblina rasteira começava a se formar entre os troncos retorcidos. Emma não conseguia evitar a sensação de que estavam sendo observados, mas afastou o pensamento, convencendo-se de que era apenas a sugestão das histórias de Halloween. Mas ao olhar para Liam, percebeu que ele também estava tenso, os olhos fixos na escuridão à frente. Eles não sabiam que a verdadeira lenda de Jack estava prestes a se tornar mais do que apenas uma história para assustar crianças. A neblina se adensava, envolvendo as árvores como um manto fantasmagórico. Cada passo parecia ecoar na floresta vazia, e o trio avançava com um silêncio nervoso. As lanternas oscilavam, projetando sombras que se moviam como se tivessem vida própria. Depois de caminhar por alguns minutos, chegaram a uma clareira que parecia esquecida pelo tempo. O ar era mais pesado ali, e um cheiro de terra molhada e folhas apodrecidas invadia as narinas. No centro da clareira, sobre um tronco caído, havia uma abóbora. Seu rosto esculpido tinha um sorriso torto, quase zombeteiro, e os olhos triangulares pareciam brilhar com uma malícia própria, mesmo estando apagados. Ao lado dela, um pedaço de papel envelhecido, amassado e com letras quase apagadas, repousava preso sob uma pedra. "Vejam isso!" Sam exclamou, agachando-se para pegar o papel. Ele desenrolou o pedaço de papel com cuidado, revelando inscrições em uma língua desconhecida, as palavras rabiscadas de forma desordenada, como se tivessem sido escritas às pressas. Liam franziu a testa ao olhar para o papel. "Parece latim, ou algo parecido." Ele leu alguns trechos em voz baixa, mas os sons saíam distorcidos, como se o ar ali não permitisse que as palavras fossem pronunciadas corretamente. "Isso é estranho demais, gente", Emma murmurou, dando um passo para trás, seus olhos presos na abóbora. "Talvez devêssemos voltar." "Ora, Emma, não se preocupe", disse Sam com um sorriso de canto. "Vamos levar essa abóbora para mostrar ao pessoal da vila. Ninguém vai acreditar no que encontramos." Com um gesto rápido, ele pegou a abóbora e a levantou como um troféu. Mas naquele instante, o ar ao redor pareceu mudar. Um vento gelado soprou pela clareira, fazendo a neblina rodopiar e os galhos das árvores estalarem como ossos quebrando. A chama da lanterna de Emma tremulou, quase apagando. "Vocês sentiram isso?" Liam perguntou, os olhos agora fixos na escuridão além da clareira. A sensação de serem observados era quase palpável, como uma presença invisível que cercava o grupo. Sam deu de ombros, mas parecia menos confiante. "Deve ser o vento. Ou talvez Jack esteja bravo por termos pegado sua abóbora." Ele tentou rir, mas sua voz saiu trêmula. À medida que deixavam a clareira para voltar à trilha, Emma notou algo no canto dos olhos. Uma luz laranja brilhava entre as árvores, distante, mas nítida o suficiente para que soubesse que não era reflexo de suas lanternas.
Vocês viram aquilo? Ela parou, apontando para a direção da luz, mas quando Liam e Sam olharam, já não havia nada lá. Deve ser só sua imaginação, Sam disse, tentando soar despreocupado, mas Emma percebeu que ele apertava a abóbora com força, como se o objeto lhe desse algum tipo de segurança. Conforme voltavam para a trilha, a neblina continuava a se fechar ao redor deles, e a sensação de serem seguidos só aumentava. A luz laranja surgia de tempos em tempos, sempre à margem de sua visão, como se dançasse entre as árvores. Liam sentiu um arrepio subir pela espinha. Acho que não estamos sozinhos, murmurou com a voz tensa. Deixa de ser medroso, cara. Sam tentou manter o tom brincalhão, mas a firmeza em sua voz havia sumido. Estamos quase fora da floresta. Não há nada aqui além de árvores e abóboras velhas. Ninguém respondeu, mas todos aceleraram o passo, o silêncio pesado se infiltrando entre eles. Eles não sabiam que a presença que sentiam estava cada vez mais próxima, e que o sorriso na abóbora era apenas o começo de algo muito mais sombrio. A neblina densa transformava a floresta em um labirinto de sombras e troncos retorcidos. O caminho de volta parecia mais longo e confuso, e cada passo ecoava como se a própria terra estivesse respirando. As lanternas dos amigos lançavam feixes vacilantes de luz que mal conseguiam perfurar a escuridão. Emma não parava de olhar para trás, certa de que aquela luz laranja estava os perseguindo. — Vocês ouviram isso? Liam sussurrou, interrompendo o silêncio sepulcral ao redor. — O quê? Sean respondeu, virando-se rapidamente, como se tentasse esconder o pânico em sua voz. Mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a mesma luz laranja apareceu, agora muito mais próxima. Ela se movia por entre as árvores, oscilando como a chama de uma vela. Só que não era uma vela. Quando a luz se aproximou, revelou uma figura alta e encurvada, envolta em sombras que pareciam se fundir com a neblina ao seu redor. Em suas mãos segurava uma abóbora iluminada por dentro, e a chama dançava de forma perturbadora, criando sombras que se contorciam pelo rosto esculpido. Meu Deus, é ele! Emma mal conseguia respirar. As palavras saíam como um sussurro trêmulo, os olhos fixos na figura diante deles. Sam, tremendo, ainda tentava manter um sorriso no rosto. Você só pode estar brincando, Emma. Isso é alguém vestido para assustar a gente. Mas Liam sabia que não era uma brincadeira. A presença daquela figura, o frio que cortava a pele e o olhar vazio que vinha dos buracos escuros da abóbora. Não havia dúvida. Aquela coisa era Jack-o'-lantern, a própria lenda que todos julgavam ser apenas uma história. Jack deu um passo à frente, sua respiração lenta e pesada. O som de suas palavras era como folhas secas sendo arrastadas pelo vento, uma língua antiga e ininteligível. Com cada murmúrio, a chama em sua abóbora parecia crescer, lançando um brilho sinistro ao redor. Sam tentou dar um passo para trás, mas tropeçou e caiu, a abóbora que ele segurava rolando pelo chão. A figura de Jack se curvou, os olhos da abóbora em suas mãos refletindo a chama com um brilho que parecia devorar a escuridão. E então, em um movimento quase imperceptível, ele estendeu a mão em direção a Sam. — Corram! Liam gritou, puxando Emma pelo braço. Sam tentou se levantar, mas uma sombra passou por ele como um borrão, engolindo seus gritos no silêncio da noite. Liam e Emma correram, seus passos ecoando na floresta, deixando para trás o som dos sussurros de Jack e os gritos abafados de Sam que desapareciam na escuridão. O terror queimava em seus pulmões enquanto tentavam fugir, mas sabiam que a floresta não os deixaria partir tão facilmente. Liam e Emma corriam pela floresta, os galhos batendo em seus rostos e a neblina envolvendo seus corpos como braços gelados. O ar estava cortante e a escuridão parecia pulsar ao seu redor, preenchida pelos sussurros distantes de Jack e pelos gritos que Sam deixara para trás. A clareira onde haviam encontrado a abóbora já não estava tão longe, mas cada passo parecia mais pesado, como se o chão tentasse prendê-los. — O quê? O que ele fez com Sam? Emma ofegava, a voz carregada de pânico. Sua mente não conseguia processar a ideia de que a lenda de Jack-o'-lantern era real e que eles haviam acordado algo antigo e maligno. — Não sei, mas precisamos dar um fim nisso antes que ele nos encontre. Liam respondeu com os olhos fixos à frente, tentando manter a esperança de que ainda havia uma forma de sair dali. O papel. Precisamos usar as palavras nele. Talvez possamos desfazer o que começamos. Quando chegaram à clareira, o local parecia ainda mais sufocante do que antes.
A abóbora que Sean deixara cair estava de volta ao seu lugar no tronco, como se nunca tivesse sido tocada. Emma se ajoelhou e agarrou o papel que haviam deixado no chão, os dedos tremendo enquanto tentava ler as inscrições à luz vacilante da lanterna. Está tudo em latim. Eu não entendo isso. Emma desesperou-se, as lágrimas preenchendo seus olhos. Não importa, tente ler ao contrário. Liam instigou, segurando a lanterna para iluminar as palavras. Mas as sombras ao redor dele se moviam, como se a própria neblina se agitasse. Uma risada sussurrada ecoou, baixa e distorcida, envolvendo-os como um veneno. Emma começou a recitar os versos, gaguejando enquanto tentava inverter as palavras. Cada sílaba parecia dificultar sua respiração, como se o ar ficasse mais pesado a cada tentativa. Jack se aproximava, surgindo da escuridão como um espectro, e sua abóbora brilhava com uma intensidade cada vez maior. A chama dentro da abóbora de Jack piscou, e por um breve momento Emma pensou que o ritual estava funcionando. Mas a figura se deteve e, em vez de desaparecer, sorriu com um prazer macabro. A abóbora que Emma e Liam haviam encontrado começou a brilhar em suas mãos, e eles perceberam com horror que não podiam se livrar dela. A abóbora retornava para suas mãos toda vez que a jogavam fora, como se estivesse grudada à sua alma. Ele está nos prendendo. Liam sussurrou, sentindo a verdade crua e desesperadora. Alguém precisa tomar o lugar dele. As palavras de Liam ecoaram na clareira, e o sorriso no rosto de Jack se alargou, como se ele estivesse esperando por aquele momento o tempo todo. A floresta parecia segurar a respiração enquanto Liam e Emma encaravam a verdade terrível. A figura de Jack, com sua abóbora brilhando como uma pequena lua macabra, os observava sem pressa, sua presença preenchendo cada sombra. Emma segurava a abóbora que encontraram, as mãos tremendo enquanto a chama em seu interior parecia pulsar com uma vida própria. As palavras de Liam pairavam no ar, pesadas como chumbo. Não, nós vamos encontrar outra forma. Emma balbuciou, os olhos se enchendo de lágrimas, mas sua voz estava cheia de desespero. Não há outra forma, Emma, Liam respondeu, com uma determinação sombria nos olhos. Se não for eu, ele vai nos pegar um por um, como fez com Sam. Ele segurou a abóbora que estava nas mãos de Emma e a trouxe para junto de si, sentindo o peso do objeto e o calor incômodo que irradiava dela. A presença de Jack parecia recuar, como se aprovasse a escolha. Emma tentou segurá-lo pelo braço, mas Liam se desvencilhou, dando um passo em direção à figura sombria que os observava com um sorriso torto. Não, Liam, não faça isso! Emma gritou, mas sua voz ecoou vazia pela clareira, sem poder para mudar o destino que se desenrolava diante deles. Liam virou-se para ela, um sorriso triste se formando em seu rosto. Se isso der um fim à maldição, talvez eu consiga mantê-lo preso aqui e te dar uma chance de fugir. Sem esperar resposta, ele caminhou em direção a Jack, segurando a abóbora com firmeza. Quando se aproximou, Jack se curvou levemente, como um mestre acolhendo seu novo aprendiz. A chama da abóbora nas mãos de Liam acendeu com uma intensidade pavorosa, e num piscar de olhos a figura de Jack se desfez em sombras, fundindo-se com a escuridão da floresta. Emma, horrorizada, viu Liam levantar a abóbora em suas mãos, agora iluminada de dentro para fora com um brilho laranja fantasmagórico. Ele olhou para ela uma última vez, e seus olhos eram vazios, tomados pelo mesmo brilho que antes residia em Jack. Ao amanhecer, Emma correu de volta para a vila, deixando para trás os sussurros da floresta. Mas ao olhar para trás, viu a silhueta de Liam à beira da clareira, uma abóbora em chamas em suas mãos, seu sorriso sombrio visível mesmo na luz fraca da madrugada. Jack-o'-lantern havia encontrado um substituto.